Boa noite a todos. Antes que a democracia impere, eu não vou falar a favor do projeto. Eu venho aqui falar de um outro assunto. Pode ficar tranquilos. Eu venho falar aqui de falta de tudo, né? Principalmente de educação, não de vocês, é claro, mas de um projeto que, juntamente com a doutora Janaína Pascoal e mais a deputada Letícia Aguiar, nós colocamos esse projeto, que é um projeto que vai beneficiar as famílias brasileiras que precisam colocar as suas crianças nas escolas de educação infantil, que atendem de 0 a 5 anos, e essas famílias precisam ter a tranquilidade de poder deixar ali os seus filhos na confiança de que eles podem trabalhar em paz e voltar e ter o seu filho ali bem tratado, bem cuidado, muito bem orientado, tendo um trabalho pedagógico com essa criança. E, dessa forma, a doutora Janaína Pascoal fez um projeto onde foi colocado que, no trato íntimo das crianças de 0 a 5 anos e também das crianças de educação fundamental 1, que é até 10 anos, no trato íntimo seja feito exclusivamente por mulheres. E aí começa aqueles devaneios e todo aquele problema, aquela problemática do pessoal, que se você acha o remédio contra a dengue, vem aqui defender o mosquito. E é o que realmente está acontecendo. Estamos sendo atacadas de várias formas, por várias pessoas, normalmente por quem não tem filho, por quem fica dentro de uma universidade pesquisando e nunca põe o pé dentro de uma sala de aula, não sabe como tratar uma criança e não imagina o que acontece dentro de uma escola de educação infantil. Eu vim aqui trazer alguns dados pelos quais nos fez colocar esse projeto e, acima de tudo, colocar até urgência, que é o que nós vamos pedir, a urgência desse projeto. Então, quais são os dados que nos fizeram chegar a esse projeto? Tenho aqui, depois eu vou disponibilizar nas redes, e para quem quiser, uma análise epidemiológica da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, no período de 2011 a 2017. Nesta análise, foi colocada que, nesse período, foram notificados 184.524 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Nesse número, o percentual de 31,5% são de crianças e 45% de adolescentes. De toda essa comparação que foi feita, nós tivemos um aumento absurdo da violência contra a criança e contra o adolescente. Nessa avaliação, a violência sexual se mostrou 74,2% das vítimas eram crianças do sexo feminino e 25,8% eram crianças do sexo masculino. De todo esse percentual, a faixa etária mais atingida era de 1 a 5 anos de idade. Ou seja, a idade em que essas crianças estão dentro da escola de educação infantil. Lugar esse que eu trabalho desde 1994. Eu não vim aqui falar de coisa que eu não conheço. Eu trabalho na educação infantil. Eu sou professora de educação infantil. Portanto, se a gente for ver o projeto que a doutora Janaína Pascoal fez e que eu e a deputada Letícia Aguiar
apoiamos, ele se refere a dados, simplesmente dados. Dados que estão aí, abertos a qualquer um, para que qualquer família possa se sentir apavorada. E que foi isso que aconteceu. Muitas famílias estão ligando, agradecendo, falando, conversando, falando que estão mais tranquilas, que estão mais sossegadas para poder desenvolver o seu trabalho e saber que o seu filho será bem cuidado. Bom, aí vem o grande problema que nós temos. Foi feito e está sendo colocado na rede social um manifesto de indignação dos homens que cuidam de crianças. E nesse manifesto, a pessoa que coloca é um pesquisador que se diz diretor de escola, e ele coloca... Eu vou citar algumas frases que ele coloca no manifesto, para depois não dizer que nós é que levamos tudo para o lado da ideologia, para o lado do ceticismo, do lado de confronto. Começa o manifesto falando o seguinte, que abre aspas, os modelos universais de masculinidade e feminilidade são produto do capitalismo. Ok, então você nasce homem ou mulher por conta do capitalismo. É isso. Tá. Outra colocação que o manifesto faz. A presença do professor, auxiliar, monitor ou outro profissional dentro da escola de educação infantil são imagens de corpos imóveis que não agem em outros corpos. Ah, não? Não age. A criança, você põe a criança lá para trocar a criança, você fica ali, e aí a criança troca sozinha. Né? Tem um ET ali para trocar a criança. Você não vai dar banho na criança, trocar a fralda da criança. É um corpo imóvel que está ali. E aí ele coloca mais um que eu achei excelente, que esse aqui a gente tem que finalizar. No manifesto, então, o ser humano diz, abre aspas, como nos diz Gilberto Gil, a porção mulher vem ser um elemento que provoca ordens em um sistema que fará com que os bebês e as crianças possam ver o mundo de uma outra forma. Me perdoa, mas se eu ainda não estou louca, ele falou aqui da porção mulher. Ah, então tem que ter uma porção mulher para poder fazer isso. Gente, o que a gente consegue ver aqui é uma total incoerência de uma pessoa que, com certeza, acho que não está na sua sanidade. Né? Deve estar com algum problema. O maior dado que nós temos aqui é... essa pessoa trabalha ou trabalhou, não sei, na Secretaria de Educação de Piracicaba, onde, nesta secretaria, a grande representatividade de homens dentro da educação infantil é de 1%. E aí ele vem defender que o homem tem que fazer. Quer dizer, não tem representatividade. Essa é uma profissão que a representatividade masculina é muito pequena. Muito pequena. Então, quando a doutora Janaína coloca no projeto que os homens podem ser remanejados para outras atividades que não a que sejam trocar, dar banho nas crianças, isso não vai causar o menor problema, o menor impacto, porque são tantas as atividades que os homens podem fazer dentro de uma escola de educação infantil ou de uma escola de educação fundamental 1, que lidar com a troca,
com o banho das crianças, não vai causar nenhum tipo de constrangimento ou problema com esses homens, dada ao número ínfimo de homens nessa profissão. E o último dado que eu queria colocar aqui para essa pessoa, né, é o seguinte: nós temos um total de notificações de violência onde 92,4% dos agressores são do sexo masculino. Então, o projeto está embasado em dados disponíveis a qualquer um. E se esse manifesto está rolando nas redes sociais, nós também, doutora Janaína, podemos fazer um manifesto nas redes sociais e pedir que as famílias assinem o nosso manifesto. Será que nós vamos conseguir competir com essa pessoa que não tem embasamento nenhum para tratar com uma criança, que fala que uma criança não é, que o professor que ali é uma coisa, é um corpo imóvel, não é uma pessoa que interage com a criança? O auxiliar, o monitor que está ali, nós procuramos um trabalho tão grande de capacitação para as pessoas que trabalham dentro da educação, para uma pessoa vir e falar que ali tem um corpo imóvel que não age com as crianças? Quer dizer, olha que nível chega a incoerência das pessoas. Tantos são os problemas da educação que nós precisamos resolver, tantos são os problemas que nós temos de evasão escolar, de crianças, de violência dentro da escola. Agora, quando a gente faz um projeto onde a gente está tentando deixar as famílias trabalharem em paz, tendo seus filhos resguardados, a segurança das crianças e dos bebês, tem gente que se levanta e nos ofende. Nos ofende. Chegou a falar que a doutora Janaína não entende nada, que nunca trabalhou com educação infantil. E essa pessoa que fez isso? Que tipo de trabalho pode desenvolver uma pessoa que fala que o professor não interage, está ali como um corpo imóvel? Então, eu venho aqui pedir a compreensão. Já que nós estamos aqui falando de um projeto que também fala de educadores, eu venho aqui chamar os educadores, chamar a sociedade para uma reflexão. Será mesmo que nós estamos preocupados em salvaguardar as nossas crianças da violência que elas estão hoje? Será mesmo que o nosso projeto não está preocupado com isso? O que uma pessoa que fala que o professor é ali um corpo imóvel quer dizer? Que tipo de valorização ele dá para um profissional da educação dizendo que é um corpo imóvel que está ali, que não interage com as crianças? Eu só gostaria de colocar aqui a nossa indignação. Eu, como professora de educação infantil, me sinto atacada por uma pessoa que faz isso. E eu, que trabalhei com crianças indefesas, estou aqui para protegê-las sempre. Conto com a sua ajuda, deputada Janaína. Conto com a ajuda da deputada Letícia Aguiar e tenho certeza que esse nosso projeto vai beneficiar não só as famílias, mas vai salvaguardar as nossas crianças, que essas sim são vítimas de pessoas que não têm o menor preparo para lidar com absolutamente um ser humano. Então, conto com a senhora, vamos continuar a nossa luta, estamos prontas para responder a qualquer que seja o ataque que venha, mesmo que nos chame de corpo imóvel, a gente vai estar com o corpo muito móvel para combater esse tipo de coisa. Muito obrigada a todos.